Com as chances criadas, né, foi ruim. Mas ao mesmo tempo a gente teve um controle do jogo muito grande. Na nossa contabilidade nós tivemos 6 chances de gol. E aí passa por uma questão de aproveitamento, né? Você ter um aproveitamento melhor em relação a esse controle todo do jogo que a gente teve. Mas existem várias maneiras de ganhar, né? Então a equipe do Guarani teve muito mérito, a equipe foi competitiva, fez um gol cedo, né? Esse gol cedo acabou tirando o nosso foco por alguns minutos, mas ao mesmo tempo, né, como eu tenho repetido, é um jogo de 180 minutos, começou hoje e ele vai terminar em São Paulo na próxima semana. Então, com todo o respeito, né, que temos ao adversário, temos que buscar fazer, né, todo o esforço possível para reverter a situação na próxima quarta-feira. Boa noite, Heitor, professor. Vou fazer uma pergunta para cada, à disposição. Professor, já que está começando, os resultados fora de casa não estão acompanhando as performances e resultados dentro de casa. Queria perguntar se isso já é um sinal de alerta para esse momento ainda muito inicial da temporada. E para o Vitor Cantilho, a gente viu um time aqui se defendendo muito. É para se imaginar que semana que vem vai ser isso também? Que tipo de paciência que vai ser necessário para conseguir a vitória, que só isso interessa para a classificação do Corinthians? A questão do resultado, se a gente pensar no resultado frio, resultado final do jogo, sim, os resultados fora de casa estão sendo ruins. Agora, ao mesmo tempo, em termos de produção ofensiva, a gente tem produzido muito fora de casa. Com exceção do jogo do Mirassol, que a gente teve uma baixa produção ofensiva, todos os demais a gente foi muito bem. E não sei se a gente vai contabilizar os jogos da Florida Cup também como jogos fora de casa, mas foram jogos que a gente também produziu muito bem em termos ofensivos, com chances criadas. Claro que a chance ela por si só não representa um placar, mas nos aproxima de vencermos o jogo. Então, para mim o jogo ele é feito de vitórias, de derrotas, de empates. A gente vai vencer fora, vai empatar fora, vai perder fora, e como vai ser em casa também em algum momento, não é o que mais me preocupa. As minhas preocupações passam pelo que a gente possa entender rapidamente a característica da competição. A Libertadores, como qualquer competição de mata-mata, é uma competição que você tem que ter uma eficiência muito grande e, consequentemente, né, tirar aprendizados rápidos, porque hoje fechamos 29 dias de preparação e, pelo tempo trabalhado, eu penso que a nossa equipe se encontra num estágio muito bom. Buenas noches. Sí, creo que, como tú dices, si ellos aquí se replegaron bastante en el arena, seguramente va a ser lo mismo, pero tenemos que tener paciencia, tranquilidad, pero imponer nuestro ritmo, que creo que va a ser importante. Por momentos sabemos que el desespero va a pasar, pero ahí es donde hay que tener madurez para enfrentar el partido, que sabemos que va a ser difícil. Thiago, boa noite aqui atrás. Boa noite. Eu queria que você comentasse a substituição do Sid Clay pelo Piton, né? O que você pensou ali, se foi por uma questão física, enfim. Justamente porque a gente estava buscando ter largura e profundidade, principalmente pelas laterais do campo. Nós tivemos um jogo de controle de meio campo muito grande, né? O Cantijo, o Camacho, o Luan. Tivemos muitos jogadores se aproximando pelo meio campo e nós tínhamos que ter uma válvula de escape mais agressiva pela lateral do campo. Tanto que, pelo lado direito deles, a gente identificou que poderia ter um pouquinho mais de sucesso, forçando mais o jogo lá. Então, botei sim o Piton, um jogador mais agressivo, com o pé do lado, para tentar ter essa superioridade lá pela lateral, a exemplo do próprio Matheus Vital. O Matheus acabou fugindo um pouco daquela linha mais ofensiva, era para ficar um pouco mais próximo lá do Bocelli também, para ser esse jogador de finalização. Mas a ideia central é que nós fôssemos mais agressivos pelo lado esquerdo. Tiago, buenas noches. Buenas noches. ¿Les sorprendió al inicio Guaraní? Quizás esperaban otro inicio con no tanta intensidad como fue el arranque del equipo rival? Não, nós acompanhamos todos os jogos do Guarani e sabíamos que eles iam nos pressionar desde o início. O que fugiu ao nosso controle foi um gol de bola parada, né? Uma bola parada que a gente acabou treinando ontem ainda. Treinamos esse mesmo movimento, que era uma bola que era mexida ali, uma segunda bola e lançada para a nossa área. Tivemos um milésimo de atraso na descida da nossa linha e, consequentemente, sofremos o gol. Após o gol, né, o Guarani também já recuou um pouco mais, nós controlamos o jogo e, como eu falei para o colega, faltou um pouco mais de agressividade próximo do gol do Guarani para conseguirmos vencer, mas não fomos surpreendidos não. O Guarani é uma grande equipe, muito bem treinada, competitiva e sabemos que ia fazer um início de jogo muito forte. Buenas noches para Víctor.
Buenas noches. Muito bem. O Thiago Nunes falando em entrevista coletiva e falando aqui no Troca de Passes. Eu dizia o seguinte, eu me coloco no lugar do Thiago, porque por exemplo, o Ramiro tinha começado muito bem. Né? Começou muito bem, surpreendentemente até, a temporada em relação ao que ele fez no ano passado. E aí ele perde o Ramiro. Porque está machucado. Aí ele não tem o Rony, que aliás ficou no Atlético Paranaense. Né? Ele quis o Michael, não conseguiu, foi pro Flamengo, o Michael tentou o Rony ficou no Atlético Paranaense. O Pedrinho ainda está na seleção. O Johnny Gonzalez foi contratado agora. Então ainda é difícil, né? É complicado, não é fácil para ele não. Quando eu falo que a equipe não tem equilíbrio ainda, não é que a culpa é do Thiago, que o treinador não deu equilíbrio para a equipe. É um fato, né? É um fato, não tem equilíbrio ainda, até porque é o começo da temporada, tudo se acertando. Aí ele perde jogador que está bem, o caso do Ramiro, que começou bem, estava fazendo bem o corredor ali. Mas eu acho que é tudo por causa disso, né? A gente vê 1 mês de preparação e 7 jogos. Eu me recordo de 2017, quando eu estava no Atlético Paranaense. Nessa mesma pré-Libertadores, havia sido meu segundo jogo do ano, o segundo jogo oficial do ano. E os jogaram um anterior só para a estreia não ser o jogo da Libertadores. Isso, e chegou um momento, março, abril, que nós jogadores no Atlético sentíamos ritmo da falta de jogo, porque enquanto o Flamengo, outros clubes no Brasil já estavam com quase 20 jogos, e nós estávamos com 7, 8 jogos. Vai chegar uma hora que vai... Mas é muito desgastante para a equipe, com 1 mês de preparação, 7 jogos, fora os treinamentos, a preparação física. É normal não ter esse equilíbrio ainda, o jogador está se adaptando. E outro fator que pesa bastante, a zaga do Corinthians, dos jogadores titulares, só tá o que jogou o ano passado, tá só o Gil e o Fagner. Os outros chegaram esse ano. O Sid Clay chegou esse ano, que está jogando. O Pedro Henrique retornou esse ano. Ou seja, não existe o entrosamento que existiu ano passado no setor defensivo do Corinthians, né? É normal ter esse desequilíbrio. O restante da equipe é praticamente toda nova, né? Dali para frente, se você pensar em retorno do Camacho, Cantillo, Luan. E é muito diferente a característica desses 3 jogadores com relação ao que o Thiago utilizava na reta final, o momento mais competitivo do Atlético Paranaense. Quando ele usou como terceiro jogador de meio o Léo Cittadini, que é mais meio-campista completo do que o Luan. Ele não é um meia atacante de chegada na área. Ele preenche espaço, ele ocupa espaço. O Bruno Guimarães, que é um meio-campo completo de chegada, de ocupação, de força física. Você não tem isso nos jogadores do Corinthians. Os 2 que jogam mais atrás, Camacho e Cantillo, nem no Luan. É um meio-campo mais leve, é um meio-campo com uma capacidade, com a bola no pé, mas que pode ter dificuldade para entregar a competitividade que aquele Atlético entregava. Se você pensar que o primeiro cara de meio era o Wellington. É um cego, óbvio que não, sabe jogar, mas vai te entregar sem a bola uma possibilidade, uma proteção, uma do pegada, lado esquerdo, do lado direito, à frente da zaga. Né? Cobertura de lateral, que o Corinthians pode sofrer com os jogadores que ele tem hoje. Óbvio que dá para funcionar, é óbvio que coletivamente você encaixa, busca outras soluções, mas é um time muito leve do meio para frente. E o desequilíbrio, além do início da temporada, pode vir também da característica dos jogadores. E é uma equipe totalmente nova. Nova. Né? Não tem porque quando você fortalece